Olá, amigos, boa noite. Desculpa o atraso, porém tivemos um probleminha técnico aqui com a internet, com a abertura daqui do Face, mas estamos aqui novamente dispostos para mais um evangelho nesta noite. Nós fazemos esse evangelho sempre na nossa casa espírita, que é a Sociedade Espírita Filantrópica Irmã Francisca, e com as questões da pandemia, nós estamos fazendo esse evangelho dos nossos lares, né? E é com grande satisfação que aqui estamos para mais a realização de um evangelho nesta noite bendita. Para que, como todos sabem, os evangelhos acontecem todas as terças-feiras, este evangelho, e ele é sempre às 19 horas, né? Então, eu vou explicar para vocês como ele vai funcionar. Primeiro nós vamos fazer a prece inicial, depois nós temos a leitura do evangelho, os comentários, depois o nosso passe, que é dado à distância pelos trabalhadores da nossa casa, passistas, e depois nós teremos as vibrações e a prece final, né? Então nós vamos iniciar com a nossa prece, rogando a Jesus, este querido, meigo e divino amigo, que nos ampare, que nos fortaleça, que nos envolva na sua luz, para que possamos, nesses momentos em que estamos realizando este evangelho, sentirmos a sua presença divina em nossas vidas. Nós podemos, neste momento, nos sintonizando através do pensamento, trazendo para a nossa mente a imagem de Jesus, adentrando os nossos lares, nos abençoando, bem como nossos entes queridos, e trazendo esta luz para os nossos corações. Jesus, muito te agradecemos por este momento de amor, de luz em nossas vidas e em nossos lares, e te rogamos, querido Mestre, esteja conosco, nos intuindo, para melhor compreendermos os teus ensinamentos, nos fortalecermos e também refletirmos em nossas vidas, para caminharmos fazendo as modificações que necessitamos para o nosso crescimento como espíritos imortais que somos. Mais uma vez te rogamos, esteja conosco, e te agradecemos infinitamente a presença dos teus mensageiros de luz em nossos lares. Fica conosco, Jesus. Que assim seja. Então, mais uma vez, boa noite para quem está chegando agora, né? E hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, que é o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. E o primeiro item, né, que é a primeira lição deste capítulo, é: conhece-se a árvore pelos frutos. Eu vou ler aqui duas falas de Jesus. Começa assim, ó: porque não é boa a árvore a que dá maus frutos, nem má a árvore que dá bons frutos, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal, porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Essa fala está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, nos versículos 43 a 45. Tem mais uma fala: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos.
Não pode árvore boa dar maus frutos, nem árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Essa fala está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos de 15 a 20. Bom, então aqui nós já temos coisas para podermos refletir, material para podermos refletir, né? Então, aqui ele está dando um exemplo das árvores, né? E nós sabemos que quando as árvores elas não têm um tratamento adequado, elas não são adubadas, né? Elas não ficam em locais onde não tem chuva abundante, os seus frutos são diferentes daquelas árvores que são bem cuidadas, daquelas árvores que quem cuida delas se preocupa com a adubagem, com a poda, e que vai fortalecendo essa árvore para que ela dê bons frutos. Então, se nós formos trazer esta lição para nós, a minha reflexão sobre essa lição é que cada um de nós somos uma árvore. E que cada um é responsável pelos frutos que vão dar, certo? Então, nenhum de nós que seja do bem vai dar frutos ruins. E o que são esses frutos? São as nossas ações, as nossas palavras, o nosso comportamento, né? Então, assim, mas que adubo que eu posso dar para a minha vida? As leis divinas contidas no Evangelho de Jesus e tantos outros espíritos que conosco conviveram e convivem até hoje, que nos trazem exemplos de conduta. Então, nós nos espelhamos nesses irmãos e vamos nos nutrindo de amor, vamos nos nutrindo do bem e vamos, pouco a pouco, nos dedicando ao outro, ao próximo, fazendo a caridade, que são as nossas ações. Então, por que eu preciso do adubo? Porque eu preciso entender para que eu estou aqui na Terra, com que finalidade eu estou encarnado. Porque aí eu vou perceber, com o decorrer da minha vida, eu fazendo uma análise dela, eu percebo e sei o que é que eu preciso trabalhar em mim. Quem de nós já não se observou, né, num momento de cólera, num momento em que alguém fala alguma coisa que nos ofende? Como é que nós reagimos? Né? Nós ficamos guardando aquela mágoa, nós ficamos alimentando aquela mágoa e nós nos esquecemos de colocar o adubo divino, que é o perdão, que é a compreensão do outro, do momento que o outro está passando, ou então a compreensão de que aquele irmão precisa de alguma coisa que eu preciso perceber para ajudá-lo, para auxiliá-lo. Então, esse adubo que nós estamos sendo convidados a nos nutrir, são os ensinamentos de Jesus, que todo ele nele está contido as leis divinas. E aí as minhas atitudes, que são os meus frutos, eles serão abundantes, eles serão bons, né? Nutritivos. E esses frutos são a minha palavra, o meu comportamento,
os meus pensamentos, né? Que nós achamos que as nossas atitudes são só aquilo que a gente faz. Não, mas o nosso pensamento trabalha. Porque muitas vezes eu estou fazendo para o outro ver, mas o meu pensamento está ali criticando, julgando, né? Por isso que nós precisamos olhar qual é o adubo que nós precisamos para darmos bons frutos. Então, porque essa lição ela vem falar dos falsos profetas. E nós nos arriscamos muitas vezes a ser falsos profetas quando profetizamos aquilo que está dentro de nós, levando muitas vezes as pessoas a ter atitudes muito tristes com as nossas palavras. Por isso, nós precisamos nos abastecer desses ensinamentos do Cristo, nos abastecer de energias fortalecedoras que nós encontramos, né, nos trabalhos quando frequentamos um templo religioso, quando nós em casa podemos desenvolver algum trabalho para auxiliar os mais necessitados. E também, e não é só para fora, nós temos que também cuidar de nós aqui dentro, né? Porque quanto mais eu cuido dos meus pensamentos, quanto mais eu cuido do que eu falo, melhor eu vou cuidando desta árvore, para que a minha produção, com o tempo, ela vai se tornando cada vez mais límpida, né? Realmente com amor, com carinho, né? A gente tudo que a gente já estudou até agora no Evangelho, né? Que fala da caridade, da nossa vontade de fazermos o bem e quanto nós podemos fazer de bem, né? Mesmo estando no nosso lar, né? Se nós temos tempo, condições de fazer sapatinhos, nós temos tempo de fazer meias para os idosos, sapatinho para os bebês, gorro, porque quando o bebê nasce, precisa de tudo isso para se aquecer, mesmo que não esteja tanto frio, né? E os idosos, a gente tem que pensar que, apesar de muito quente, muitas vezes eles têm frio, eles têm umas outras necessidades que nós não temos. Então, qual é a necessidade daqueles espíritos? Ai, mas olha, eu não posso, eu não tenho nenhuma habilidade manual, não tem problema. Então, vamos orar por eles, né? E vamos buscar, ainda há tempo. Nós estamos com toda esta possibilidade de aprendermos com a tecnologia alguma coisa que nos envolva num bom sentimento e num bom pensamento, para que eu possa produzir algo para o outro, né? E nós precisamos, assim, pensar, refletir, que quando a lição do Evangelho nos vem, nós temos que trazer para dentro de nós. Então, aqui ele está falando da árvore, e quando ele fala aqui, ó, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Então, e não fala assim, olha outra coisa, e um homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é o que fala a boca. Então, daquilo que eu falo, é aquilo que tem dentro do meu coração. E às vezes a gente fala assim, eu falei brincando. E ofendemos alguém. E não é uma brincadeira. Porque, a bem de verdade, é aquilo que eu estou sentindo. É aquilo que eu estou sentindo por aquela pessoa, por naquele momento, naquela circunstância. Então, cuidar dos nossos pensamentos. Cuidar para que nós não nos percamos nesses pensamentos e fazendo mal para o outro, né? Então, mas cuidar do que falamos, porque ainda o pensar é um exercício muito grande, mas eu tenho que raciocinar.
Meu Deus, eu estou pensando isso de novo. Para quê? Por que esse pensamento volta toda hora? Né? Eu preciso trabalhar em mim para que eu possa me libertar desses sentimentos, desses pensamentos, porque os pensamentos vão gerar os sentimentos, né? Então, eu sinto e aí eu penso. Né? Tudo bem, mas se eu sentir algo que não foi bom, eu preciso imediatamente transformar esse sentimento. E se eu sinto que algo não está bem, não adianta eu insistir naquilo? Não, eu preciso me recolher, refletir, me acalmar para poder entender o que a situação pede de mim naquele momento, naquele instante. E realmente passar um zíper antes de nós falarmos aquilo que possa ofender ou magoar alguém. Porque, na melhor da intenção, muitas vezes, nós acabamos com as esperanças de alguém, nós acabamos com a criatividade de alguém, nós acabamos com o amor próprio de alguém. E aí? O que vai ficar conosco? Acho que vai ser muito pior, né? Do que se a gente se calar. Nós podemos olhar para dentro de nós no momento de ajudar alguém, sim. Falar de Jesus, falar da sua vida, trazendo força e amparo para aquele espírito, trazendo para ele uma visão diferente, ouvindo aquele espírito, né, para que ele possa falar, para que ele possa se comunicar conosco. E eu estou falando do espírito encarnado, né? Quando a gente percebe que alguém está precisando de alguma ajuda. Se nós deixarmos ele falar, nós vamos conseguir ajudá-lo. Agora, se a gente quiser falar achando que nós sabemos o que ele precisa, nós não atingimos o objetivo que é auxiliar. Por isso, nós precisamos ouvir mais. 2 ouvidos, uma boquinha, 2 olhos, para que nós possamos observar o outro através do nosso olhar, né? Então ele fala assim, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas e por dentro são lobos roubadores. Porque muitas vezes nós estamos querendo ajudar, mas já pensando num benefício para nós mesmos. E isso nós precisamos cuidar, nesse sentimento, que muitas vezes nos acompanha e nós não percebemos. E achamos que está tudo certo, é assim mesmo que nós devemos nos comportar. Então, que nós observemos cada um dentro de si, né, que adubo nós estamos precisando, que energias renovadoras nós estamos precisando, né? E nos templos religiosos que cada um de nós frequenta, nós temos essa boa vontade de alguns espíritos em trazer um atendimento, que a gente chama de atendimento fraterno na nossa casa, né? Onde nós vamos nos colocar, onde nós podemos falar daquilo que estamos sentindo, das nossas necessidades, para ouvir, né? Muitas vezes uma orientação, e às vezes nós só precisamos falar, porque quando a gente fala, a gente ouve o que está falando e nós já vamos encontrando a solução para aquilo. Então, se toda árvore pudesse falar o que ela precisa, toda árvore produziria bons frutos. Vamos falar na árvore, né? E nós, que somos essas árvores, podemos também produzir bons frutos. Sempre, porque nós temos a bondade em nós. Todos nós temos. Por pior que a pessoa possa se sentir, ela tem por alguém um amor, um carinho, e isso é uma bondade. Então, nós temos em nós o bem. Nós só precisamos deixar ele florir. E para ele florir, eu preciso adubá-lo. Muitas vezes regar com as lágrimas. Porque é através da dor que nós crescemos. É através da dor
que nós vamos compreender, né, que frutos nós viemos nesta encarnação para produzir. E aí, sermos estas árvores que Jesus fala aqui, produzir bons frutos. E nós já estamos nesse caminho, pois nós estamos nos ouvindo, nós estamos aqui compartilhando essa reflexão do Evangelho. Então, isso quer dizer que nós queremos nos conhecer, nós queremos ser árvores que dão bons frutos, né? Nós só precisamos nos empenhar em nos conhecer para saber exatamente qual adubo que vai nos auxiliar a sermos mais produtivos para Jesus, para podermos seguir esse mestre querido na nossa vida. Então, no finzinho ele fala assim: assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Então, nós falamos isso e é só enxergar o trabalho de cada um, né? O que eu produzo, muitas vezes eu nem vejo, né? Olha, vamos dizer assim, né? Eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho 4 filhas, elas são os meus frutos desta vida, né? E hoje eu posso dizer que eu sei que foram bem produzidos. Por quê? Pelas ações, pelas atitudes, pelas pessoas, pelos espíritos que elas são. Fui eu que as criei assim? Não, porque elas já trouxeram as suas qualidades, trouxeram suas virtudes e trouxeram muita coisa para trabalhar. Mas foi com as minhas ações, não só minha, como também do meu marido, né, que nós contribuímos para que elas tivessem condições de, na vida, conhecer Jesus, conhecer as leis divinas e pautar a sua vida nessas leis. Então, eu posso dizer que eu produzi bons frutos. Agora, e para mim, será que eu produzi bons frutos? Porque não são só elas. E eu? Será que eu produzi bons frutos com todos os familiares que cruzam o meu caminho, que cruzaram? E que hoje já não estão aqui? Então, esses bons frutos não são só os meus filhos. Não. Os bons frutos são os meus sentimentos, que eu preciso transformá-los. Porque ainda muitas vezes aquele sentimentozinho pequenininho, que o frutinho está bem pequeno, ele não tem força, cai, né? Então, o que eu preciso fazer para que esse fruto realmente se torne um alimento para as aves, para aqueles que cruzam o meu caminho? Então, não é só, né, plantar a semente, não é só nascer, não é só ler, não, é cuidar. E é cuidar 24 horas do dia, é cuidar a vida toda. Do quê? Dos pensamentos. E do que falamos. Porque a nossa fala pode também produzir maus frutos. Então, tomando cuidado com o que a gente fala, nós podemos produzir bons frutos para aqueles que ouvem e que aproveitam a nossa palavra, né? Não quer dizer que todo mundo concorde, não, porque cada interpretação, né, cada um vai trazer a interpretação que o seu coração está disponível naquele momento, está dispondo naquele momento. E para mim, essa lição neste momento tem essa conotação da árvore que eu sou e dos frutos que eu vou produzindo ao longo da minha vida. Porque os filhos, eles são um momento da vida, um período da nossa vida em que nós
produzimos esses frutos. Mas os nossos frutos, esses são conosco desde que nascemos e vai permanecer conosco até o nosso desencarne, até a nossa vida espiritual. Por isso nós precisamos cuidar para que possamos dar frutos melhores, né? Cuidando realmente desses frutos que quase estão lá para cair, né? Adubando, orando, rogando e trabalhando, exercitando constantemente a caridade por todos nós e para nós principalmente. Não é passar mão naquilo que a gente não consegue mudar. Não. A síndrome da Gabriela, eu sou assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não é isso. É a gente poder enxergar aquilo que nós damos conta e trabalhar com afinco para que aquele fruto que estava prestes a cair, ele consiga forças e energias, fluido vital para poder florescer, que são quando nós podemos transformar os nossos sentimentos doentes em sentimentos nobres. E isso é o fruto nosso, né? Que são as virtudes. A exuberância do fruto é a virtude da árvore. E é isso que eu preciso cuidar em mim. Dessas virtudes. Desses sentimentos para que se transformem em virtudes. E a gente sabe que uma virtude é um suador para a gente poder realmente vivenciar e se apoderar dela. Mas é um trabalho constante, interior, de adubação e de muita rega para que ele possa dar frutos, para que possamos dar frutos no bem, para que todos possam que cruzem o nosso caminho, possam se alimentar desses frutos que nós temos à disposição para fornecer, né? Então, fica aqui esse meu convite para que cada um possa perceber em si que frutos estão produzindo e que frutos precisam ser trabalhados para que se tornem frutos exuberantes, né? Não esquecendo jamais que o Evangelho de Jesus é o nosso norte, né? E que aqui nós temos a receita para vivermos como espíritos imortais e que precisamos nos trabalhar para vencer em nós as nossas dores, as nossas dificuldades. E, mais do que isso, nós também não estamos sozinhos espiritualmente, porque nós temos o nosso amigo espiritual que está conosco sempre, nos orientando, nos auxiliando, nos amparando, nos fortalecendo para que a gente não se desvie do caminho do bem. Então, bons pensamentos, boas reflexões, poucas palavras e muita transformação. E assim daremos muitos frutos para o nosso próprio porvir. Então vamos, neste momento, depois dessa lição linda e maravilhosa, como todas as lições do Evangelho, toda vez eu falo a mesma coisa, porque para mim todas as lições são lindas e me trazem reflexões extremamente importantes, né? Então, que nós possamos neste momento nos acomodarmos muito bem, porque neste momento nós vamos fazer o nosso preparo para o passe. Não nos esquecendo que o passe, nesse momento, é individual. Quem vai receber somos nós, né? E
depois do passe, nós vamos fazer as vibrações também pelos nossos entes queridos. Então, neste momento, não vamos pensar em nada nem em ninguém. E a gente fala assim, mas que egoísmo, né? Eu sei de alguém, de gente que precisa. Na hora da vibração, todos serão atendidos. Porém, neste momento, se não, nós não. Porque se a gente não concentrar o pensamento para receber o passe, o que acontece? Ele fica ali, né? Não entra dentro de nós, fica em volta, esperando uma oportunidade de nos atingir. Então, o que é ficar em vibração? Fechar os olhos. E uma boa técnica é pensar em Jesus. Imaginar a gente, cada um se imaginar junto de Jesus. Porque cada um tem uma imagem de um momento da vida de Jesus que é forte. Então, se imagine com Jesus. Mas eu não consigo. Então, pense numa paisagem, num lugar onde você gosta de estar para meditar, onde você gostaria de estar neste momento, e ali com certeza Jesus estará com vocês, certo? Conosco, né? Então, mas cada um tem o seu direcionamento para fazer este momento. Então, vamos nos preparar para recebermos o passe. Então, com um pensamento tranquilo, estamos todos neste momento envolvidos pelos braços de Jesus e vamos imaginar cada um como queira estar com Jesus, para podermos estar relaxados e tranquilos, para recebermos todo o benefício que o passe nos trará. Pensamento firme em Jesus. E assim, fortalecidos por estas bênçãos trazidas do alto para cada um de nós, vamos pedir a Jesus que estas vibrações também sejam levadas aos nossos entes queridos, onde eles se encontrarem, quer seja nos nossos lares ou em seus lares, no trabalho, onde estiverem, sintam os benefícios deste passe bendito, a nos acolher, a nos envolver em paz. Te rogamos ainda, Jesus, que envolva o nosso lar nesta mesma luz, para que possamos aqui sentir a paz e a alegria. E agora, Jesus, te pedimos que atenda aos nossos
irmãos que nesses momentos passam por seus testemunhos, sejam eles do corpo ou do espírito. Que todos sejam beneficiados pelo seu amor, Jesus. Se sintam envolvidos e amparados pela tua luz bendita. Te rogamos ainda, Jesus, que esta luz se espalhe por todo este planeta e que todos os irmãos, encarnados e desencarnados desta terra de amor, se sintam fortalecidos e acolhidos pela tua luz. E nós, Jesus, muito te agradecemos por tantas bênçãos que recebemos, pela luz do teu Evangelho a nos guiar, pelo amigo espiritual, o anjo da guarda, como cada um queira chamar, esse companheiro incansável que está sempre conosco, nos fortalecendo e amparando. Que seja abençoado e fortalecido pela tua luz, Jesus. Nós te agradecemos ainda pelo nosso lar. Te agradecemos pelos nossos entes queridos. Te agradecemos pela nossa vida, Jesus. E que nós possamos estar despertos para entender tudo porque passamos e compreender onde está a necessidade de mudança, para sermos cada vez espíritos mais voltados ao bem. Obrigada, Jesus, por este banquete de amor e de luz em nossos lares, pela oportunidade desta convivência maravilhosa. E mais uma vez te rogamos, Jesus, se conosco em todos os momentos da nossa vida, porque tudo faremos para permanecer contigo também. Que assim seja, Senhor. E assim, amigos, encerramos mais um Evangelho nesta semana, neste dia, né? Lembrando que o Evangelho acontece todas as terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas. E nos outros dias da semana, segunda-feira às 20 horas, quinta-feira às 14, sexta-feira às 19 e domingo às 10 da manhã, nós temos as nossas palestras, né? Que também são todas através do nosso Facebook. Muito te agradecemos pela convivência. Muito eu agradeço pessoalmente pela oportunidade da realização deste Evangelho, da companhia de todos, da vibração amorosa de cada um e até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Um grande e forte abraço para todos.